E aí, pessoal? Se a preparação é para um concurso na área de engenharia ou segurança do trabalho, a NR35 é um tema que com certeza vai estar lá na prova. Mas ó, o nosso objetivo aqui não é só dar uma revisada, a meta é gabaritar. Nesta análise, a gente vai focar exatamente naqueles pontos que as bancas mais cobram para transformar o conhecimento em pontos decisivos na classificação. Vamos começar? Para a gente ter uma ideia da importância do que vamos conversar, vamos começar com este número, 40%. É isso mesmo. Esse é o percentual de acidentes de trabalho na construção civil que são causados por quedas. É um dado super alarmante e que explica por que a NR35 existe e por que ela é tão cobrada. É bom lembrar, cada questão sobre essa norma é um reflexo do esforço para prevenir acidentes reais lá fora. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai partir das definições-chave, aquelas que não dá para esquecer. Depois, vamos analisar as responsabilidades, que as bancas adoram confundir. Em seguida, planejamento e permissão, o sistema de proteção e, para fechar com chave de ouro, uma revisão final com tudo que é preciso para garantir os pontos na prova. Começando pela base de tudo. Entender bem essas definições é o primeiro passo, porque sem elas, a interpretação das questões fica quase impossível, né? As bancas sabem disso e pode apostar, elas testam esses conceitos de todas as maneiras possíveis. E a primeira, e talvez a mais fundamental pergunta de todas, é essa aqui. Parece simples, mas a norma estabelece um critério muito específico. E é exatamente esse critério que vai aparecer na prova. E aqui está a resposta que vale pontos preciosos. 2 metros. Esse número tem que estar na ponta da língua. Qualquer atividade feita acima de 2 metros do nível inferior, onde exista o risco de queda, já é oficialmente trabalho em altura. É com base nesse critério simples que as bancas elaboram um monte de questões. Ele define tudo. Avançando então para a nossa segunda parte. Aqui a gente vai analisar um dos pontos favoritos das bancas, as responsabilidades. Eles adoram criar aquelas questões que tentam confundir o que é dever da organização e o que é dever do trabalhador. Saber separar isso é fundamental. Olhem só essa divisão que está no slide. Fica bem claro, né? De um lado, a organização, que tem a responsabilidade de planejar, garantir os recursos, emitir a documentação como análise de risco e a permissão de trabalho. Do outro lado, o trabalhador, que tem o dever de cumprir os procedimentos, de colaborar e, muita atenção aqui, ele tem o direito de recusa, ou seja, ele pode interromper o trabalho se identificar um risco grave. As bancas amam inverter esses papéis para pegar o candidato. E um detalhe bem específico sobre as responsabilidades da organização, que é um prato cheio para questões de concurso, o arquivamento da documentação. Todos os documentos previstos na NR35, tipo análise de risco e a permissão de trabalho, precisam ser guardados por, no mínimo, 5 anos. Guardem bem esse prazo. Agora, vamos focar nos 2 documentos que são o coração de qualquer trabalho em altura. Sem eles, nada pode nem começar. Entender para que serve cada um é crucial. Primeiro, a gente tem a análise de risco, a famosa AR. Pensem nela como se fosse o diagnóstico da operação. É aquele estudo prévio que vai responder a 3 perguntas básicas. O que pode dar errado? Quais seriam as consequências? E, claro, o mais importante, como é que a gente vai controlar esses riscos? A AR é a base de todo o planejamento de segurança. Depois de fazer a análise de risco, vem a permissão de trabalho, a PT. Se a AR é o diagnóstico, a PT é a autorização formal para iniciar o tratamento, digamos assim. Ela oficializa que os riscos foram sim analisados e que as medidas de controle estão todas implementadas. E atenção, a PT é obrigatória para atividades que não são rotineiras. E essa imagem ilustra bem os pontos sobre a PT que mais caem em prova. Primeiro, ela pode ser tanto física quanto digital. Segundo, precisa ser rastreável, ou seja, tem que dar para saber quem emitiu e quando. A validade dela é limitada à duração da atividade, geralmente restrita ao turno de trabalho. E um ponto muito importante, ela pode ser revalidada pelo responsável se as condições e a equipe continuarem as mesmas. Agora vamos para a parte mais prática da proteção. A norma estabelece uma ordem de prioridade muito clara entre os tipos de sistema de proteção. Entender essa hierarquia é basicamente acertar a questão na prova. O ponto crucial é este aqui, é a regra de ouro da NR35. A proteção coletiva, o SPCQ, sempre tem prioridade sobre a proteção individual, o SPI. O cinto de segurança, por exemplo, só entra em cena quando é impossível instalar uma proteção coletiva ou então como um complemento a ela. Essa hierarquia precisa ficar bem gravada. E aqui a gente vê a diferença na prática. À esquerda, a proteção coletiva,
como redes e guarda-corpos. A gente chama de passiva porque ela protege todo mundo que está na área sem que a pessoa precise fazer nada. Já a direita, a proteção individual como cinto. Ela é ativa porque depende da ação correta do trabalhador para funcionar. É por isso que a proteção passiva, a coletiva, é sempre a prioridade. Ela é, por natureza, mais segura. E chegamos na nossa revisão final. Agora é a hora de condensar tudo que a gente viu nos pontos mais quentes, aqueles que não podem ser esquecidos. Pensem nisso como aquele resumo para ler um minutinho antes de entrar na sala da prova. A estratégia para gabaritar a NR35 se resume a estes 3 passos simples. Primeiro, memorizar a definição gatilho dos 2 metros. Segundo, diferenciar direitinho as responsabilidades da organização e do trabalhador. E terceiro, dominar a regra de ouro da hierarquia. Proteção coletiva sempre antes da individual. E aqui, para fechar, está o nosso checklist final. A altura que define tudo? 2 metros. A organização planeja, o trabalhador cumpre. Coletivo antes do individual, sempre. Documentos guardados por no mínimo 5 anos e a EPT é obrigatória para o que não é rotina. Com esses 5 pontos bem fixados na memória, a chance de errar uma questão de NR35 cai drasticamente. E para encerrar, fica a reflexão. Dominar essa norma para uma prova é, claro, muito importante. Mas entender a lógica por trás de cada item é o que realmente forma profissionais mais conscientes. Como é que esses princípios, que a gente analisou aqui para passar num concurso, se traduzem em vidas salvas e acidentes evitados todos os dias nos canteiros de obras e nas indústrias? No fim das contas, é isso que realmente importa, não é mesmo?